Boa noite a todos. Mais um encontro semanal, terça-feira, 19 horas, dia da gente falar sobre gestão de manutenção. E hoje eu venho com um tema que muitas pessoas me pedem e a gente resolveu falar aqui novamente, que é o dimensionamento da equipe de manutenção, né? Saber se a carga de trabalho que a gente tem comporta dentro da equipe que a gente tem também, né? Geralmente não é uma análise que é feita no início de uma empresa, né? As coisas vão acontecendo e chega lá na frente, a gente sempre se pergunta assim, mas será que a equipe, o tamanho da equipe comporta a carga de trabalho que a gente tem, né? E é isso que a gente vai falar aqui na aula de hoje, tá? Então, se você está chegando agora, deixa eu já colocar aqui isso. O que a gente sempre pede é, se esse conteúdo for de valor para alguma pessoa que é da sua equipe, que trabalha com você, que, enfim, tem valor para alguém, encaminhe esse link para essa pessoa que eu acho que vai ajudar ela, assim como nos ajuda também aqui na manutenção em ação, porque quanto mais pessoas divulgando o nosso trabalho, eu acho que a gente consegue ajudar mais pessoas também. Beleza? Então vamos lá. Estou com a minha tela compartilhada aqui. E eu preparei basicamente o material. Primeiro, vou contextualizar o que seria. Tem alguns pré-requisitos para que a gente entenda o que eu vou falar aqui como dimensionamento de mão de obra. E o primeiro é o ciclo PCM, né? Essa parte de cima da tela, o cadastro de equipamento, criticidade, plano de manutenção, ela está mais ligada à estruturação do PCM, né? Estruturação da gestão de manutenção. Então, basicamente, o cadastro de equipamento é o inventariado de todos os equipamentos que a gente tem. Existe uma forma para se cadastrar, existe uma metodologia para isso, uma forma hierárquica, não somente esse cadastro, mas o cadastro dos componentes que formam esse equipamento, enfim. Não vou entrar no detalhe aqui, não é esse o foco, mas só para contextualizar, como eu havia dito, né? Então, o cadastro de equipamento, na sequência, criticidade, ou seja, definir o que é mais ou menos crítico no processo para a gente, os equipamentos que são mais críticos dos equipamentos que são menos críticos, e isso já é um input, um dos grandes inputs para o plano de manutenção. Por quê? Sabendo se o equipamento é mais ou menos crítico no processo, nós seremos também mais ou menos criteriosos nos planos de manutenção. Ou seja, nós vamos ter planos de manutenção mais robustos para aqueles equipamentos mais críticos e planos de manutenção mais rasos para aqueles equipamentos menos críticos. Em alguns casos, exceções, podemos até traçar a estratégia de não ter nenhum plano de manutenção e está tudo bem também, né? E aí a parte de baixo, que é o maior foco aqui da aula de hoje, que é o planejamento, programação, execução e controle. Que essa é a rotina propriamente dita, né? É uma rotina que geralmente a gente vê ela na manutenção de rotina, fora grandes paradas, fora paradas maiores, né? A gente vê ela acontecendo na maioria das vezes semanalmente. Então, o planejamento semanalmente está sempre com a mesma rotina, programação também, execução também, controle também. O que seria isso? Planejamento é o aprovisionamento de recursos, ou seja, eu tenho uma atividade para ser executada, e a gente precisa de materiais, mão de obra, serviços. Então, o material, às vezes, não tem no almoxerifado, a gente tem que fazer uma requisição de compra. O serviço, às vezes, a gente tem que contratar um serviço externo, e assim por diante. Então, o planejamento é esse aprovisionamento dos recursos dentro da ordem de serviço, né? A programação é colocar isso numa linha de tempo, ou seja, eu já tenho todos os recursos para executar essa atividade, então vamos colocar num cronograma semanal. E esse cronograma semanal a gente chama de programação. Aí depois vem a execução propriamente dita, né? A substituição de um rolamento, por exemplo, o ajuste de um equipamento e assim por diante, o que acontece de fato na área, né? Próximo ao equipamento. E depois vem o controle, que é o registro de histórico, né? Seja em forma de números, de fotos, de vídeos, etc. E isso vai nos dar estatísticas para que a gente consiga analisar nossos indicadores e saiba para que caminho a gente tomar, né? Dito isso, o que no dia a dia a gente vê, né? Quais são as principais entradas, e a principal interface entre planejamento e programação? As entradas, tudo inicia, né? Todo esse caminho se inicia. Na verdade, sim, a primeira coisa, uma coisa que precisa ser dita, né? Tudo gira em torno da ordem de serviço. A ordem de serviço é o documento padrão
com que o planejamento vai ser feito ali dentro, a programação vai ser feita ali dentro, a execução vai trabalhar segundo os dados da ordem de serviço e todo o histórico vai ser registrado na ordem de serviço. Ou seja, é um documento que ele anda em cada etapa do processo de planejamento, programação e controle da manutenção. Então, tudo começa com a abertura de uma nova ordem de serviço, que ela pode ser feita basicamente de 3 formas. A primeira é através de uma solicitação de serviço. Qual que é a diferença entre solicitação e ordem? Solicitação, como o próprio nome diz, a gente está solicitando que seja executado esse serviço. Ordem, a gente está ordenando. Então, a solicitação geralmente vem por equipes de clientes da manutenção. Clientes internos, por exemplo, a operação, né, o setor de qualidade, o setor de segurança, assim por diante. Abre uma solicitação, eu gostaria que fizesse isso. Às vezes a solicitação é de um operador que está do lado de um equipamento e vê um vazamento, por exemplo, de óleo. Então, solicitação, sanar o vazamento de óleo. Então, isso é muito, muito claro, né, para se transformar numa ordem de serviço e a gente tratar esse problema. Em outras vezes, não é tão claro assim. É uma solicitação que não é muito condizente com uma realidade plausível para manutenção. Sei lá, vou citar um exemplo extremo só para ter uma ideia do que eu estou falando. Solicitação de serviço. Gostaria de pintar o meu equipamento todo de vermelho e branco. Não é, tem um padrão de cor de equipamento, etc. Então, a gente pode recusar também a solicitação de serviço, tá? Então, a solicitação se transforma numa ordem. Esse é o primeiro input de ordem de serviço. O segundo é através de um plano de manutenção, que eu determino uma rotina de serviço a ser executado, seja ela semanal, quinzenal, mensal, anual, não importa, ou por orímetro, ou por km, não importa, né? Mas o fato é que, uma vez eu configurado isso, e configurado iniciado esse plano, né, no sistema, o software de manutenção, ele vai criando essas ordens de serviço de forma automática. Ou seja, semanalmente eu vou fazer uma inspeção mecânica com o equipamento funcionando. Então, semanalmente já é criado automaticamente pelo sistema essa ordem de serviço. Então, essa é uma segunda forma de criar uma ordem de serviço. A terceira é uma ordem de serviço avulsa, né? Eu simplesmente vou lá e crio uma ordem de serviço, que pode ser, eu fiz uma inspeção e detectei alguma anomalia e crio uma ordem de serviço para tratar essa anomalia. Eu posso ter uma corretiva emergencial, né? Quebrou o equipamento lá agora, eu tenho que criar uma ordem de serviço para colocar todas as informações dentro dessa ordem de serviço para ser executado esse serviço, né, propriamente dito, e assim vai. O fato é que, basicamente, são essas 3 formas de se criar a ordem de serviço. Por solicitação, por plano ou avulsa. Beleza. Tendo essa ordem de serviço, a gente passa para o planejamento. O que seria isso? Prover os recursos que a gente precisa, que basicamente são mão de obra, materiais e serviço. Então, o planejamento, ele acontece dentro da ordem de serviço. Ele é feito pelo planejador ou por uma função que tenha um nome não importa, né, mas que tem essa função de planejador, e ele está ali por conta de materiais e serviços, né, principalmente. A mão de obra, geralmente é uma mão de obra própria, que ele já tem a restrição e que vai ser tratada mais na programação do que no planejamento. Mas aqui está avaliando mais quais materiais que eu vou precisar, né? Desses materiais que eu vou precisar, eu tenho quais no almoxarifado, quais eu preciso comprar, quais serviços que eu vou precisar fazer um escopo, enfim. Então, é uma função bastante dinâmica, bastante ampla, e nesse contexto tem 2 indicadores que estão diretamente ligados ao planejamento. E o primeiro deles é o custo. Por que o custo? Porque as aprovações de materiais e serviços acontecem nessa fase de planejamento. Então, o melhor ponto de controle de custo está aí exatamente no planejamento, né? E o backlog é o que conta muito também. A gente... backlog são as ordens de serviço abertas no sistema, né, por serem realizadas. Ainda não foi realizada, mas elas estão abertas ainda no sistema. Então, o foco do planejamento é atacar o backlog e não atacar o que vai ser feito, mas o que está em aberto para ser feito. E existe uma diferença gigante nisso. Por que eu estou falando? Porque muitas vezes o planejador ele tem um foco de falar assim, vai ter uma parada na semana que vem, a parada é de tal área, então vamos focar em tal área. Não deveria ser muito assim. Deveria ser mais no sentido, quais as ordens de serviço que estão abertas no sistema e vamos atacar tudo. Claro, priorizando, né? As ordens de serviço de prioridade mais alta, eu vou primeiro, depois nas médias, depois nas baixas,
mas o ideal é que tenha como se fosse um estoque intermediário, né, um pulmão entre o planejamento e programação, de um maior número de ordens de serviço planejadas possíveis para a gente ir para a programação. Por quê? Porque se a programação tem um número limitado de ordens de serviço planejadas, ainda que tenha muito serviço para ser executado, ele fica limitado em fazer um cronograma, porque ele não vai ter tantas ordens de serviço. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Ou seja, entre o planejamento e programação, o ideal é que a gente tenha um volume muito grande de ordens de serviço planejadas para que a gente não cometa o erro de levar para execução uma ordem de serviço que ainda não tem todos os recursos. E aí, enfim, a coisa não é a desejada, traz muito transtorno e tudo mais. E beleza, feito o planejamento, vamos para a programação. Ou seja, o programador é aquele cara que vai construir um cronograma. E esse cronograma deveria ser em cima das ordens de serviço planejadas, ou seja, somente aquelas que têm todos os recursos necessários para execução da atividade. Tá bom. Então, tendo isso, né, tendo esse cronograma semanal, distribuindo as ordens de serviço para as pessoas numa linha do tempo, né? O João vai executar tal atividade na terça-feira, de 8 às 10 da manhã, etc. Dois indicadores que contam muito aqui na programação para serem controlados é o cumprimento da programação, propriamente dita, esse cronograma, né? De tudo que foi colocado no cronograma, quanto que a gente conseguiu cumprir, né? Durante essa semana. E o cumprimento do plano preventivo, ou seja, de todas as ordens civis que foram geradas automaticamente pelo sistema do plano de manutenção, quantas eu consegui cumprir, que esse é um indicador bastante importante também, uma vez que se a gente se a gente se comprometeu a executar essas atividades que a gente um dia parametrizou no plano de manutenção, é porque é importante que elas sejam executadas, né? Então, o cumprimento do plano é bastante importante também para a gente controlar. Beleza. Dito isso, vamos dar mais um passo para a gente. Eu estou ainda na contextualização para a gente chegar a entender como dimensionar a equipe, tá? Então tá bom. Aí eu tenho os passos, né? Separados em inspeção ou preditiva, ou lubrificação, aquela primeira etapa ali para detecção da falha, propriamente dita. Depois vem para o planejamento, depois programação, depois execução, depois controle. Essa é a nossa rotina. Beleza, a inspeção, a lubrificação, a preditiva, elas praticamente seguem o cronograma. E basicamente são das ordens de serviço somente vindas de plano de manutenção. 99% serão essas ordens de serviço vindas de plano de manutenção. Ou seja, é uma rotina já muito bem determinada, né? Ou muitas vezes se tem uma figura chamada inspetor, aquele cara que está dedicado somente a inspecionar os equipamentos, a achar as anomalias, né, antes de virar uma corretiva, né, atuar preventivamente no equipamento. Essas ordens de serviço geralmente são semanais, quinzenais, mensais. Então, na cabeça do inspetor já está muito assim, segunda-feira eu faço a inspeção da área tal, na terça da área tal, na quarta da área tal. Então, é meio que um reloginho, né? Porém, tanto a inspeção quanto as preditivas vão ser o que vão criar ordens de serviço, chamadas preventivas baseadas na condição, ou corretiva programada, ou enfim, chama do que quiser. Mas essas ordens de serviço baseadas na condição, abertas pelo inspetor ou pela preditiva, é o que vai alimentar essas ordens de serviço que precisam do planejamento, da programação e vão para a equipe de execução, que muitas vezes não são a mesma pessoa, né? O inspetor está dedicado somente à inspeção, e aí nós teremos mecânicos, eletricistas, etc., para que execute essas ordens de serviço. Então, o inspetor foi lá, pegou a anomalia, abriu uma ordem de serviço. Então, vai para a coluna de planejamento. Então, o planejador está com foco nas OS não planejadas. Então, ele vai lá no sistema e filtra quais são todas as ordens de serviço que não estão planejadas ainda. E ele vai planejando essas ordens de serviço. Vem o programador em paralelo, né? Isso tudo acontece em paralelo, supondo que são pessoas diferentes, né? Então, o planejador está fazendo isso, enquanto o programador está filtrando somente as ordens de serviço planejadas para construir um cronograma semanal. E esse cronograma, o ideal é que ele esteja refletindo a próxima semana, ou seja, o PCM aqui ele está sempre trabalhando no futuro. Ele está arredondando a bola para execução, mas trabalhando no que vai acontecer ainda. Enquanto a execução está executando as atividades dessa semana, o planejamento está pensando na semana que vem. Ou seja, a execução está executando as atividades dessa semana que foram planejadas na semana passada, porque a semana passada a gente estava com um olhar no futuro
e o olhar do futuro é essa semana que está no estado presente, que a execução está executando. Então, o foco da execução é pegar esse cronograma e executar o cronograma, né? E, por fim, o controle, eu coloquei como indústria 4.0 aqui, com o celular, tudo, para mostrar muito que o seguinte, hoje, cada vez mais, faz muito mais sentido a gente ter esse registro de histórico pelo próprio executante, e não com uma ordem de serviço impressa no papel, que volta para o planejamento, que ele vai passar isso a limpo, redigitar. Se você está com o celular, você pode tirar foto, pode gravar vídeo, pode gravar áudio, pode escrever na tela do celular, pode digitar. O histórico fica muito mais rico. Além disso, é muito menos burocrático, porque ele já está com o celular executando a atividade. No Melvin, por exemplo, nosso software de manutenção, a gente inicia a execução e finaliza a execução, já estão apontadas as horas. Com 2 cliques, né? Já estão apontadas as horas. E pode ainda fazer, eventualmente, ainda ficou faltando um material, ele requisita pelo próprio celular, vai no almoxarifado, pega. Enfim, então traz muito mais flexibilidade para a manutenção, mais dinamismo, menos burocracia, e a coisa acontece muito mais rápido, né? Mais simples, mais objetivo. E por fim, que é uma vantagem muito grande, é que não se perde histórico dessa forma. Em ordem de serviço impressa se perde muito histórico. Ou por registrar pouco o que foi feito, ou porque a ordem de serviço se perde mesmo na área, a folha se perdeu, tudo, enfim. É aquela loucura, ainda mais num volume grande de ordem de serviço no sistema, a gente perde muita informação com isso. Beleza, estipulamos a rotina aqui, e aí a equipe começa a se organizar de tal forma que, vamos lá, inspeção e lubrificação. Aqui, a lubrificação nem tanto, né, na identificação da falha, mas inspeção é preditiva. Mas aqui o foco é a identificação da falha mesmo, antes dela acontecer. Então, estou com olhar preventivo. Ó, isso daqui deve acontecer, então preciso criar uma ação para que essa falha não chegue a acontecer, né? Então, aí a gente vai ter o pessoal da mecânica, da elétrica, da civil, preditiva, lubrificação, enfim, vai depender do contexto, né? Suponha que eu tenho um contexto industrial, que eu não precise manutenções civis, ou eu terceirize isso. Então, não vai ter a parte de civil. É muito comum ter um inspetor de mecânica, um inspetor de elétrica, um técnico de preditiva, ou terceiriza essa parte de preditiva, um técnico de lubrificação. Então, essa é a equipe de inspeção, lubrificação, que é muito importante num porte mínimo de empresa aí, já para médio para grande empresa. Eu acho muito importante separar essas funções, elas não estarem junto com a execução. Apesar de ter formações semelhantes, né? O mecânico que estudou técnica e mecânica, a mesma coisa que o mecânico executor. Mas é importante que o cara tenha foco somente na identificação de falhas, somente na inspeção, na lubrificação, do que ele dividir a carga tanto na inspeção quanto na execução também, tá? Então a equipe seria isso. Beleza, vamos para o planejamento. Planejamento, aprovisionamento de recursos. Então, o cara está focado em mão de obra, materiais e serviços. De preferência que ele não seja a mesma pessoa, nem seja um inspetor planejador, porque o cara fica louco, assim, a gente muitas vezes tira o cara da área para ele fazer coisas burocráticas no sistema, e tirando o cara da área ele vai deixar de ver o que está acontecendo no equipamento. Então, não é uma situação muito confortável, não é o que eu geralmente coloco, ainda mais a partir de um certo porte de empresa, eu separo mesmo essas duas funções. E o planejamento e programação a mesma coisa. Por quê? Como o melhor dos cenários é ter um backlog intermediário de ordens de serviço planejadas entre planejamento e programação, se for a mesma pessoa, ela é tendenciosa a planejar só o que ela precisa para programar. E isso é o que a gente não deseja. Então, geralmente, eu separo as duas coisas. Dependendo do porte da empresa também, cabe ali um planejador mecânico, um planejador elétrico, porque é uma função muito técnica. Ele tem que conhecer bastante de equipamento, de área, de tudo isso, porque imagina, é um planejador na frente do computador, imaginando na área todos os recursos que ele precisa. Então, precisa de um grau de conhecimento bastante grande aí, com bastante experiência, para atuar bem no planejamento. E é bom separar o planejador de mecânica do de elétrica, porque são disciplinas bastante diferentes uma da outra, né? Aí vem o programador, então também, né, de preferência separado do planejamento.
e aí o foco é justamente a elaboração do cronograma, né? E aí ele vai focar no plano preventivo, as ordens civis que estão saindo da preventiva, e em todas as outras ordens civis que estejam abertas no sistema, na prioridade, né? Prioridade alta, média, baixa, ele vai priorizando e vai fazendo um quebra-cabeça ali, que eu coloquei Lego entre aspas aqui, é porque é um Lego mesmo, né? Ele vai encaixando as peças para montar o melhor cronograma possível. E aí vem para execução mecânica e elétrica, geralmente, na industrial, né? E aí ela vai se dividir, né? Claro, os mecânicos executando os serviços mecânicos, os eletricistas executando os serviços de elétrica, por serem disciplinas bastante distintas uma das outras, né? Mas ela está com foco no estado presente, ou seja, ela está executando tudo que veio de todas essas etapas anteriores. E aí, por fim, o controle, que é a geração dos indicadores, que tem indicadores semanais, mensais, anuais, que eles são provenientes, na grande maioria, das informações vindas das ordens de serviço, tá? Beleza, agora vamos começar a dimensionar essa equipe. Então tá bom, eu tenho lá um inspetor, lubrificador, técnico de preditivo, etc. Nós temos o plano de 52 semanas, que aí eu vou passar primeiro de forma geral nessa tela e depois eu vou entrar em um por um dos blocos, tá? Nas próximas telas. O plano de 52 semanas, na parte de inspeção, lubrificação e preditiva, que representa 99% das ações dessas pessoas e que, conhecendo previamente essas atividades, a gente consegue prever o quanto de tempo que a gente vai precisar para executar essas atividades. O quanto de tempo eu vou comparar com quantas pessoas eu tenho e ver se cabe ou não. Cabe ou não dentro da equipe, né? O planejamento, a gente vai começar a ver o backlog do que eu preciso fazer no planejamento, que na grande maioria dos casos, o que nos toma mais tempo é a requisição de compra de materiais e serviços. Então, o backlog, ou seja, saber o que está entrando e o que está saindo e ver que está dando vazão a isso, que é a mesma analogia para a execução, que eu vou chegar lá, a gente tem condição de fazer no planejamento, eu acho que é a melhor forma de dimensionar a equipe de planejamento. Programação é simples assim, né? É o seguinte, nós temos que ter esse cronograma semanalmente pronto na semana anterior, ou seja, na semana corrente a gente não mexe mais no cronograma. A gente vai ter quebra de programação, é natural, tudo, mas o cronograma ele está previsto bater o martelo, estar fechado na semana anterior. Então, basicamente, o dimensionamento dos programadores cara, eu tenho que ter uma mão de obra suficiente para conseguir executar isso na semana anterior para estar pronto para a próxima semana. Se isso vem se arrastando porque o volume é muito grande, talvez precisa de uma equipe maior aí também. A execução é o backlog. Backlog é imaginar um balde furado, sabe? Eu estou enchendo o balde em cima e ele está furado embaixo. O que eu enchendo o balde em cima? A água, imagina como volume de serviços. Né? Então, sempre estão entrando novos serviços, mas sempre a gente está executando um novo serviço. Basicamente, a vazão de cima tem que ser igual à vazão de baixo, ou seja, ela não pode ficar se acumulando. E também descer para esvaziar o balde, a gente elevaria o nosso custo de manutenção e muito provavelmente não seria estratégico para a empresa, não seria viável para a empresa. Então, o backlog basicamente é comparar a vazão de serviço que entra com a vazão de serviço que sai, ela tem que estar bastante homogênea ao longo do tempo. E, por fim, o controle, ainda batendo mais uma vez na questão da indústria 4.0, com o celular, seria a melhor forma hoje, melhor dos cenários aí. Então, beleza, vamos entender melhor a parte de inspeção, lubrificação, preditivo. Eu tenho, por exemplo, um mapa aqui, cada coluna, não precisa vocês terem a leitura aqui, tá? Mas é só entender o contexto geral. Cada coluna são as 52 semanas que formam um ano. Um ano tem 52 semanas, então cada coluna é uma semana do ano inteiro. Então eu tenho aqui um ano inteiro. Cada linha é um plano de manutenção, mas na verdade já é uma ordem de serviço a ser executada. Então, se você vê essa primeira linha aqui, por exemplo, toda colorida, quer dizer que esse plano é semanal, né? Toda semana ele se repete. Já tem um aqui embaixo que a cada 4 semanas ele se repete, ou seja, ele é um plano mensal. Tem um que é bimestral, tem outro anual, tem semestral, tem quinzenal, não importa. O fato é que, imagina que,
Para cada ordem de serviço, eu sugiro um homem-hora que eu vou precisar para essa execução da atividade. É assim que a gente calcula o backlog, né? Para qualquer ordem de serviço é obrigatório você colocar lá quantas pessoas, por quanto tempo eu vou precisar para executar essa atividade. Claro que é uma sugestão, é uma previsão, mas ele é um número que funciona bem para o backlog. Então, por exemplo, vou precisar de 2 pessoas por 2 horas. Então, 2 vezes 2, 4, tem 4 homem-hora que eu preciso para execução dessa atividade. Geralmente, a inspeção, a lubrificação preditiva são execuções que faz com uma única pessoa. Então, eu preciso de uma pessoa por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, assim por diante. Se eu filtro nesse mapa de 52 semanas somente as ordens de serviço de inspeção mecânica, então estou falando de um único profissional, um inspetor mecânico, ou de alguns profissionais, mas são inspetores mecânicos. E eu pego uma única semana aqui e faço o total lá embaixo. Qual que é o número de horas que eu preciso para executar todas essas atividades durante essa semana? Somando aqui vão ter 2, mais 3, mais 5, mais 10, mais 2, mais 1, mais... E assim por diante, deram, por exemplo, 25 horas na semana. Isso cabe dentro de uma semana de uma pessoa? Cabe, é possível. Mais de 30 horas eu julgo que não cabe, tá? Apesar de serem 40, 44 horas semanais, a pessoa vai ao banheiro, a pessoa passa no almoxarifado para pegar o material, ela vai lavar a mão, o rosto, etc., para ir para o almoço, ela vai ter o deslocamento de volta do almoço, etc., vai tomar um cafezinho, vai conversar sobre um problema, mas vai mais a fundo. E assim, isso, como eu falei, é uma previsão. Pode ser que dure um pouco mais ou dure um pouco menos. E no caso de durar um pouco mais, também já é um fator de segurança. Então, eu calculo mais ou menos 30 horas por pessoa, por semana. Então, se eu tenho 60 horas a serem executados, cabem 2 pessoas para executar essa atividade. Cara, simples assim. Essa é a melhor, de todas as etapas, a mais fácil de se dimensionar a equipe é na inspeção, na preditiva e na lubrificação, tá? Porque ela é mais... eu tenho uma previsibilidade maior do que vai ser executado, beleza? Então, dimensionei a equipe que inicia toda aquele fluxo, né, de ordem de serviço, etc. Vamos para o planejamento, então. O planejamento, muitas vezes a gente identifica isso no sentimento mesmo. E o planejamento, ele tem uma... Aqui é a pior parte, na verdade, assim, a parte mais difícil de dimensionar a mão de obra. Tem um outro ponto aqui também, que é o seguinte: quando a gente vai estudando todas as etapas do processo e tirando as burocracias que existem, enfim, e trabalhando tudo isso, a gente percebe que a gente não precisa, que a gente pode enxugar bastante as atividades que são feitas para que caiba outras atividades mais importantes no planejamento. Então, a primeira coisa é isso. Mas tendo isso bem enxuto, tudo, a gente pode fazer um backlog de requisições de compra, ou solicitações de compra, né? Chama da forma, cada empresa chama de uma forma. Mas eu coloquei aqui, por exemplo, OS aguardando, né? Aguardando a requisição de compra. Eu preciso fazer a requisição de compra, tudo. Aqui tem 10, a gente dimensionou esse status aqui, ó, faltando requisição de compra, faltando aprovação, né, do coordenador e do gerente, faltando pedido de compra e aguardando material e serviço. E a gente foi fazendo isso ao longo do tempo, principalmente focado nessa primeira linha de ordem de serviço aguardando. Ou seja, flutuava entre 30 ordens de serviço aproximadamente, aguardando a necessidade de compra de material. E isso, olha só, foram 32 na semana 1, 30 na semana 2, 35 semana 3, 28 semana 4, 25 semana 5, 26, 32 semana 6. Então, você vê que a flutuação, o mínimo foi 25, máximo 35, ela flutua num range que é controlável. Ela não subiu demais, ela não desceu demais, ela vem flutuando num range ali interessante. Ou seja, a gente consegue, de fato, dimensionar o planejamento muito por... eu sei que não é só abertura de RC, mas é o que nos toma mais tempo. Então, talvez a ação mais importante do planejamento. Ou seja, se todas as outras ações que o planejador tem está sendo conciliada com essas e essas têm flutuado num número que é interessante, ela está bem dimensionada. Se não, se está perdendo a mão,
principalmente as duas coisas, né? O que esse planejador está fazendo de outras atividades que podem ser enxugadas, e se já tiver tudo enxugado, vamos trazer mais uma pessoa para compor a equipe, porque há necessidade. Tá? Então, basicamente é isso, para parte de planejamento. Parte de programação. Como eu falei, a programação, basicamente, aqui eu tenho um exemplo numa tela do Melvin, né? Cada linha são os executantes, cada coluna são os dias da semana, e cada bloquinho desse é uma ordem de serviço. Então, a gente vai preenchendo todos os 8 horas por dia, 8,8 homem-hora diária de cada pessoa aqui, para preencher todas as horas da pessoa, né? E aqui, eu estou dimensionando não as pessoas para executar a atividade, estou dimensionando o programador, o cara que faz esse cronograma, tá? Então, se ele consegue fazer esse cronograma na semana anterior para ser executado na semana seguinte, ótimo. Se ele não consegue, mais uma vez, tem alguma coisa que a gente pode enxugar? É o mesmo pensamento do planejamento. Tem alguma coisa que a gente pode enxugar? Tem alguma coisa que ele esteja fazendo que é burocrático, que não caberia ali, etc, etc. Então, a gente vai fazer esse exercício e a meta é que toda semana sai o cronograma da semana seguinte, tá? Basicamente isso na programação. Na equipe, que representa o maior volume de pessoas, né? É um cronograma. É seguir o cronograma, executar o cronograma e ver que o backlog se manteve estável. Então, imaginar o balde furado e falar assim, ó, tudo que está chegando para a gente executar, a gente está conseguindo dar vazão. Ou seja, nós estamos nos mantendo no mesmo volume, mais ou menos. E olha só que interessante esse gráfico, né? Você pode pensar assim, nossa, o backlog está tendendo ao infinito, ele só está subindo, isso daqui tá... a equipe está mal dimensionada. Mas, na verdade, quando eu começo a medir o backlog, ele é tendencioso a fazer isso daqui mesmo. Por quê? Não porque o backlog está aumentando, é porque eu estou conhecendo o backlog. Ou seja, à medida que eu vou registrando o que não estava registrado antes, ele vai vindo para o sistema. Não é que não existia esse serviço, não é que não existia a necessidade de ser executado esse serviço. É porque antes eu não conhecia ele. É como se naquele balde furado ali, ele tivesse um nível, né, um visor transparente para me mostrar o nível daquele balde, e eu desembaço ele com o tempo. Então, todas essas semanas, é como se a gente estivesse limpando o visor para desembaçar, para ver a real necessidade. E assim, às vezes demora mesmo uma boas 10 a 20 semanas aí para que isso aconteça, tá? E aí, depois, por exemplo, ele se estabiliza. E aí, na verdade, não é que ele se estabilizou, é que agora a gente, a partir da semana 29, 30, por aí, da 27, por exemplo, em diante, é onde a gente tem, de fato, o backlog real, tá? Então, o backlog é uma análise, não me importa muito o eixo Y, me importa mais se ele está flutuando levemente no eixo Y. Então, não me importa muito se são 200 horas, se 400 horas ou se são 1.000 horas. Claro que se tiver um volume muito grande, nós estamos com risco maior de ter mais corretivas emergenciais. Se ela tem um volume que assim, faz sentido para o tamanho da empresa, etc., mas que ela flutua ao longo do tempo, ou seja, então o backlog é muito mais uma análise ao longo do tempo. Então, se eu pego da semana 26 aqui até a semana 34, por exemplo, eu considero que não é um backlog tão ruim. A gente tem que entender essa queda brusca aqui, principalmente de uma semana para outra, para não entender que é um mutirão, porque mutirão geralmente não funciona, a coisa tem que ser mais constante ao longo do tempo, né? Mas se você for ver o backlog da semana 26 e o backlog da semana 34, ele é praticamente o mesmo daqui, né? Então, isso mostra que o que está entrando está saindo. Claro que no mundo real, isso daí vai variar bastante, etc., mas contanto que a gente não vá perdendo a mão aqui. Essa é a melhor forma de dimensionamento da equipe de execução. Não é tão difícil, você vê que não tem uma fórmula matemática complicada, etc. Qual que é a dificuldade aqui? A dificuldade é, de fato, saber o backlog real. E para saber esse backlog real, começa tudo na inspeção na preditiva,
registrando tudo que precisa ser feito, por mais que não seja uma necessidade iminente. Ele pode ser uma necessidade para daqui a 1 mês, para daqui a 2 meses, mas tem que estar tudo registrado, senão a gente não conhece as reais necessidades aqui. Então, para ver a importância, né? A importância de registrar tudo na inspeção também é para dimensionar bem a mão de obra de execução, tá? E por fim aqui, em relação ao controle, eu tinha, por exemplo, uma pessoa na equipe só para dar baixa nas ordens de serviço. Então, chegava um bolo de cerca de 500 a 700 ordens semanalmente e ela ficava dando baixa nessas ordens de serviço toda semana. Isso, com o uso do celular, por exemplo, tem vários dos nossos clientes que utilizam o Melvin que não tem mais essa pessoa, ou seja, ela pega o celular e ela mesmo encerra a ordem de serviço. Como está tudo na nuvem, também não precisa de um analista, pegar esses dados, transformar em planilha de Excel, e não precisa disso. Todos os indicadores já são atualizados em tempo real no Melvin. Ah, não, mas eu preciso de um indicador que não tem no dashboard do Melvin. Aí tem, inclusive, aqui no cantinho direito, né, um botão chamado Power BI, que a gente customiza de acordo com o que o cliente quer, os indicadores que ele precisa. Mas o fato é que tudo sai em tempo real. Porque o cara está indicando no celular agora, então se ele encerra uma ordem de serviço agora, o backlog já baixa. Se eu abro uma ordem de serviço agora, o backlog já aumenta. Então tudo vai acontecendo em tempo real, isso nos traz muito mais dinamismo, mais velocidade e, consequentemente, mais eficiência, né, de todo o nosso processo de manutenção. Então, basicamente, para dimensionamento dessa parte, o dimensionamento que eu julgo ideal é 0 pessoas. Não preciso de gente aqui na parte de controle de dar baixa na ordem de serviço. Nós podemos sim ter, por exemplo, um analista de manutenção que vai ficar analisando todos esses indicadores e criando. E aí, assim, aí cada empresa, uma empresa, vai ter uma necessidade. Que, dependendo do porte da empresa, o próprio programador pode fazer essa função também sem problema, né? Mas é isso, de forma geral, a gente dimensionando a equipe de manutenção. E aí, para a liderança, né? A liderança ela vai assumir uma equipe tal que ela vai conseguir dar uma atenção a todas as pessoas que estão na equipe, né? A base de dimensionamento da supervisão, da gerência, etc. É isso. E a gente entender que quanto mais níveis a gente for subindo, mais burocratizando a gente vai ficando também. Então tem que pensar bastante em quantos níveis a gente coloque hierarquicamente para a gente também não burocratizar sem necessidade. É claro que quanto maior a empresa, mais níveis vão ter naturalmente, porque a gente tem que dividir esse número. Imagina um supervisor tomando conta de 200 pessoas. Cara, humanamente impossível. Então ele vai ter que dividir isso em equipes menores com liderança dessas equipes e assim por diante. Tá? Basicamente é isso. Espero que ajude vocês a dimensionar a mão de obra de vocês. Qualquer dúvida, coloca aqui, a gente vai respondendo todas elas, ou nos chamam em todas as redes sociais, a gente está sempre pronto aí a ajudá-los. Beleza? Valeu, um abraço a todos aí, sucesso. Boa semana e lembrando que quinta-feira a gente tem nosso encontro no podcast. Valeu, abraço.